Poderia explicar a homossexualidade na visão espírita? Esta condição é uma expiação? Poderia indicar algum livro espírita que explique esse assunto? Eu acho que tem uma outra pergunta também que é nesse sentido. Deixa eu só ver se está aqui. Tá aqui. Eu não sei se você viu o posicionamento do Papa Francisco acerca dessa questão da homossexualidade. Essa é uma questão realmente bastante complexa, né? Vamos ver se a gente consegue, em poucos minutos, tratá-la. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar é um conceito equivocado que muitas pessoas espíritas têm, de que, obrigatoriamente, todas as pessoas que vivem hoje uma experiência da forma da homossexualidade, necessariamente estão sofrendo um processo de inversão sexual, ou seja, a pessoa tinha uma determinada expressão sexual numa encarnação anterior, aí nessa encarnação está invertido e por isso vive uma experiência homossexual. Isso não é verdadeiro. Nem toda pessoa que hoje é um homem que vive uma experiência homoafetiva era mulher na outra e vice-versa. Não, isso não funciona dessa forma. Nós temos, na verdade, na condição da chamada homossexualidade, basicamente duas causas, né? Causas atuais e causas anteriores. Causas atuais significa o seguinte: o indivíduo não tinha uma experiência homossexual do ontem, a história dele hoje não tem nada a ver com o passado, tem a ver com o presente. Presente dele é que tem as razões pelas quais ele hoje vive uma experiência homoafetiva. E existem várias razões para que isso aconteça. Por exemplo, digamos que você, uma moça, sofre uma relação afetiva com um rapaz, muito violenta, traumatizante, ela se bloqueia e ela começa a ter rejeição pelo sexo masculino. A causa está no hoje. Essa rejeição faz com que ela não queira mais a comunhão afetiva com outro rapaz. E aí, evidentemente, em função desse bloqueio, ela pode se sentir carente e, a partir daí, ela começa a ter uma aproximação com uma outra moça e começa a ter um relacionamento homoafetivo, sem que necessariamente isso tenha alguma coisa a ver com o passado. Ela era mulher na outra, era mulher na outra, sei lá quantas atrás, nesta é mulher, sofre um trauma e é em função de como ela reage a isso, porque cada pessoa é diferente, não estou dizendo com isso que todo mundo que sofre um trauma obrigatoriamente vai ter uma experiência homoafetiva, mas essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade: existem pessoas que têm uma educação que favorece o processo homoafetivo. Existem alguns pais que dizem assim: meu filho é macho, não tem coelho, não tem esse negócio não, o que vier meu filho, ele vai para cima, seja homem, seja mulher, travesti, o que for, deu mole meu filho. Então estimula a pessoa, pela educação que os pais dão, para ter uma experiência desse tipo. Não tem nada a ver com o passado, mas o estímulo da educação que recebe empurra a pessoa a uma condição de aparente normalidade. E por conta disso, a pessoa, de repente, se vê envolvida numa relação homoafetiva. Outra situação que pode gerar também esse tipo de experiência: a curiosidade. Existem muitas pessoas que possuem uma curiosidade de saber como é que é. E a experiência da curiosidade pode levar alguém a uma experiência homoafetiva. E essa curiosidade pode ser passageira, ou essa curiosidade pode levar o indivíduo a ter um interesse maior, em que esse tipo de vivência acaba se prolongando no tempo e a pessoa passa a viver mais intensamente essa realidade. Existe também a possibilidade de que você tenha uma experiência homoafetiva em função de práticas, vamos dizer assim, promíscuas. A pessoa se relaciona com sexo grupal, sai com muita gente, e nessas experiências ele acaba tendo relacionamentos homoafetivos. Não tem nada a ver com o passado. É um gosto da pessoa do hoje, ele está se relacionando com várias pessoas, de repente ele está se relacionando com pessoas, ou ela se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Isso também pode acontecer.
Uma outra situação que também pode se dar e que não tem nada a ver com uma inversão sexual. Mas imagine que alguém, na encarnação anterior, era um homossexual. Ele era um homossexual. Nessa encarnação, ele está repetindo a mesma experiência. Ele não está invertido. Ele era homem na outra e ele é homem nessa. Na outra, ele também tinha experiências homoafetivas. Nessa, ele tem de novo. Então, não tem nada a ver com inversão. Ele era homossexual antes, está só no processo de reincidência da experiência. E, para não me alongar, existem outras causas no presente, mas eu posso ter um processo obsessivo também. Eu posso ter algum espírito desejoso de me empurrar numa direção que ele acha que é prejudicial a mim, em que ele começa a estimular sexualmente minhas ideias para que eu procure ter interesse por pessoas do mesmo sexo, e a partir de um fenômeno de obsessão, ele pode empurrar alguém para ter uma experiência dessa natureza. Então, como se vê, nós podemos encontrar, estou aqui relacionando algumas, mas tem outras, várias experiências de uma mesma existência que podem levar a experiências homoafetivas, algum bloqueio, a pessoa sofre um bloqueio, uma rejeição. Eu odeio meu pai, eu odeio meu pai, eu odeio meu pai, eu odeio o que ele fez com a minha mãe, eu não quero casar, eu não quero isso para mim, Deus me livre, eu não quero ter ninguém. Então a pessoa se bloqueia para ter uma outra pessoa para formar um casal homem e mulher. Então, como uma forma de negar essa realidade, que ela considera que isso seria prejudicial, porque eu não quero ter marido, igual minha mãe teve, eu acabo tendo uma experiência homoafetiva desta existência, nada a ver com o passado. Então, isso é uma circunstância. Agora, existe uma outra coisa que é o reverso dessa medalha. Agora eu quero falar de outro fenômeno. Vamos esquecer isso, falar de outro fenômeno. Vou falar de um fenômeno chamado inversão sexual. O que é inversão sexual? É um indivíduo que é que vem experimentando num determinado sexo, tem um psique, digamos, masculino ou feminino, e ele, numa existência posterior, ele encarna no sexo trocado. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que na última existência era uma mulher. Nesta existência, vai reencarnar como homem. Ou ao contrário, era um homem na última existência e nesta vai encarnar como mulher. E aí? Como é que fica? Muito bem. Este fenômeno chamado inversão sexual, ele tem três razões para acontecer. 3. Primeira razão, inversão sexual missionária. O que é inversão sexual missionária? Eu vou reencarnar para realizar um grande trabalho na área do bem. E eu não posso, pelo trabalho que eu vou fazer, me envolver com um casamento, porque isso diminuiria a minha capacidade de me envolver com a atividade que eu vou fazer. Então, se eu vier como... Eu sou um espírito com características masculinas. Se eu vier como homem, vou fazer besteira, hein? Porque muito provavelmente eu vou casar. E aí eu vou deixar o trabalho pela metade. Ou se eu sou uma mulher e reencarno como mulher, eu como mulher vou ter os meus interesses, ter filho, ter um lar, e acabo casando e deixo o trabalho pela metade. Então, muitas vezes, para que determinados espíritos exerçam a atividade que eles têm para fazer, eles podem passar por um fenômeno chamado inversão sexual missionária. Inverte para o trabalho que tem para fazer. Então, você vê, muitas vezes, espíritos extremamente dedicados ao bem, em corpos masculinos, mas com um comportamento doce, um comportamento mais delicado, que é um indicativo de que, muito provavelmente, são almas femininas reencarnadas em corpos masculinos. Quando isso ocorre, o objetivo é refrear a possibilidade de um casamento. O mais esperado nessas circunstâncias é que essa inversão aconteça e a pessoa leva a vida com razoável tranquilidade. Por quê? Porque por ele ser um espírito de uma certa evolução, ele não vai passar por muitos conflitos. Por quê? Ele não tem muitas questões em aberto na área da sexualidade também. Como ele já é uma alma que já tem uma certa caminhada, ele inverte, acaba não casando e leva a vida, sente solidão, sente vontade de ter alguém, mas o resfriamento natural do corpo
vai fazendo com que ele leve a vida. O que não impede que um ou outro desses companheiros possam, em função das circunstâncias, ter um relacionamento, casar com alguém, mesmo invertido, ou até ter um relacionamento homoafetivo em função dos apelos do passado. Mas o mais esperado é que isso não aconteça. Segunda situação, o sujeito inverte por uma questão provacional. O que seria a inversão provacional? A inversão provacional ocorre quando, naturalmente, pela evolução, a gente vai ter que inverter. O Rubens, por exemplo, vai ter que ter pelo menos uma encarnação como mulher. Por quê? Porque o Rubens precisa saber o que é gestar, o que é amamentar, né? Existem experiências do universo feminino que não tem como você vivenciar sendo homem. E daí, para que a gente evolua, a gente tem que encarnar nos dois mundos. Assim como mulheres também precisarão naturalmente encarnar como homens, homens naturalmente passarão a encarnar algumas vezes como mulher. Por quê? Para retirar de nós esses arquétipos, esses estereótipos que a gente tem de que homem é desse jeito e mulher é daquele jeito. Aquela imagem medieval do cavaleiro montado num cavalo com uma espada que ia para as cruzadas, e a mulher, aquela castelã que ficava na torre do castelo com os seus cabelos de Rapunzel, isso tem que acabar. Nós precisamos aproximar os dois. O homem tem que lavar louça, trocar fralda, ajudar em casa, ter uma sensibilidade maior, e a mulher também ter uma atividade de trabalhar, cuidar das coisas, ser mais independente, dirigir, estudar. Então, esses universos eles têm que se aproximar. E é esse fenômeno da inversão provacional, não é mais a inversão missionária, mas é a provacional, é um fenômeno natural da existência. A gente inverte com razoável frequência. Tá? Nós já invertemos várias vezes, de repente alguns de nós estamos invertidos. Isso gera conflito? Nem sempre. Se você não tiver grandes dramas do passado, inverte e toca a vida. Era mulher, vem como homem, era homem, vem como mulher, não vai tocar. Porque os hormônios, a educação e uma série de fenômenos da vida corporal ajudam com que você se alinhe com o corpo que você recebe, apesar das experiências passadas que você tem. Terceiro tipo de inversão, inversão sexual expiatória. Essa é a mais complicada, porque é a inversão que ocorre exatamente por um processo expiatório. A pessoa é apaixonada pelo sexo oposto, tem um interesse imenso pelo outro sexo. E aí, em função desse interesse imenso que ele tem, já se tentou várias coisas. Ele nasceu feio, nasceu pobre, botou o cara com mau hálito, ele teve uma deformidade física, mas não adianta, ele pode ter mau hálito, joga aquele negocinho na boca, ele vem feio, faz plástica, ele é pobre, ele dá um jeito de conseguir dinheiro, ele se vira e continua fazendo besteira. Então já se fez muitas tentativas e não se conseguiu corrigir essa alma rebelde e extremamente aficionada pelo sexo oposto. Uma das alternativas, eu disse uma das alternativas que existe, é a inversão sexual expiatória. Qual seria essa? Inverte o cidadão. Para que ele, numa circunstância de inversão, possa refrear os impulsos sexuais que ele possui e dar uma equilibrada na caminhada dele. Isso funciona com muita gente, mas com muita gente não funciona. Por quê? Porque a gente acaba passando por cima do corpo. E aí, vivemos experiências homoafetivas. O que significa tudo isso? Isso significa que essas experiências não são necessariamente do passado, elas podem ser, mas não necessariamente são. E quando, entrando um pouquinho na segunda pergunta, antes de voltar para a primeira, que pergunta sobre livros, e quando a gente vê essas situações acontecendo, a gente diz, e aí? Como é que fica? Ora, como é que fica? O grande objetivo nosso é que a gente cumpra o planejamento espiritual que cada um possui. Mas são tão raros os que cumprem. Tem os egoístas, os orgulhosos, os vaidosos, os corruptos, e estão todos convivendo entre nós. A casa espírita possui todos esses tipos de mazelas, os adúlteros, todo tipo de coisa. Se a casa espírita for querer fazer uma lista para poder dizer, não, você vai para ser trabalhador espírita, você olha, preencha aqui, se você não é isso, não vai ficar de ninguém. Todo mundo tem mazelas. E não é porque, de repente, a pessoa tem uma experiência homoafetiva
que ela tem que ser vista de maneira diferente dentro da casa espírita. Tem que ser vista de maneira normal. Ela tem uma experiência homoafetiva? Tem. Ah, ótimo. A grande questão, e aí que eu friso bem, que seria o ponto nevrálgico dessa discussão, não é a relação homoafetiva, é a promiscuidade. Esse é o problema. Que pode ser hétero, pode ser homo, nós temos que fugir da promiscuidade. Num degrau bem mais alto, a prostituição. Então, se você se prostitui, não se prostitua, homo ou hétero, não se prostitua. Mas se você não se prostitui, mas tem vida poligâmica, promíscua, diminua, escolha menos parceiros, diminua, viva com menos parceiros. Se você consegue viver com poucos parceiros, faça esforço para viver com apenas um. Viva com um parceiro. Então, assim, você vai numa gradação progressiva. E aí, no livro Loucura e Obsessão, narra a história de um rapaz que foi abusado pelo tio, e isso é muito comum. As pessoas são abusadas, elas depois acabam consolidando uma prática homoafetiva no futuro. Ele é abusado pelo tio, e ele depois, na condição já de jovem, adolescente, ele continua mantendo a prática homoafetiva que o tio havia desenvolvido nele. E ele desenvolve uma paixão pelo tio, inclusive. E a obra vai tratar exatamente disso, e vai dar os esclarecimentos com relação à conduta nessas questões da homoafetividade. E aí, por esse caminho, por essa via, a gente, de repente, consegue encontrar algumas questões que a gente tem para resolver. Agora, o mais importante de tudo é a gente ler o último capítulo do livro Vida e Sexo, chamado A Margem do Sexo, no qual assevera que aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Todos nós, espíritos que habitamos o planeta Terra, temos graves conflitos na área da sexualidade. Graves. Se não dessa, de outra existência. De tal sorte que nenhum de nós tem autoridade moral para criticar a conduta sexual de quem quer que seja. Diante dos conflitos sexuais que a gente possa enxergar, silenciar os nossos corações de fazermos condenação a quem quer que seja. Não temos autoridade para condenar. E para reforçar o que eu estou dizendo, no caso da mulher adúltera, narrado no Evangelho de João, no seu capítulo 8, ocorre o encontro de Jesus com a mulher adúltera, naquela história bem conhecida de todos nós, e quando a história termina, Jesus vira-se para ela e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela responde: eu não sei, Senhor, eles se foram. E Jesus então lhe diz: eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Ora, se Jesus, o governador planetário, o espírito mais nobre, mais evoluído que a Terra já conheceu, não condenou a mulher, por que condenaríamos nós uma pessoa que tem uma conduta que nós achamos que é equivocada? Silêncio nas questões sexuais faz muito bem para a nossa alma, que precisa aprender a ser um pouco mais capaz de derramar amor nas relações que observa, para que a gente vença a nossa capacidade de crítica e o amargo fel que trazemos dentro das nossas almas. O mundo precisa muito de paz. Colaboremos nesse grande propósito.